Ele disse: "Não, essa tarefa foi designada eu visualizar o que estava acontecendo e eu peguei essa comunicação entre o CERN e o Trace Atlas". Aí fala aí do Draco. Não, porque você tem hoje, pelo menos, já 4 classificações nessa questão. Né? Você tem o Draco, você tem a questão do reptiliano, você tem os pleidianos, você tem os Greys. Quando ele começa a falar, me deu a impressão dos pleidianos, porque os pleidianos, segundo a turma, seria essa galera mais alta, né? Mais alta. Mas aí, na sequência, ele já falou que era Draco. E ele usou o termo, né, que vieram coletar sementes Estelares. estrelares, ou seja, almas. Existe um filme, né, tá me fugindo o nome, alguém lembrar desse filme? Os caras vinham coletar almas nos planetas. Quem lembra desse filme, gente? Quem lembra Eu desse acho que filme é aí? um Bota o filme nomezinho. que é um cara que tem um filho, né? Que é um cara que o filho dele é uma das almas que vai ser recolhida. É Coletado. Sinais. Não, Sinais é do Mel Gibson. É um filme com esse tema, mais ou menos. Eu sei que eles vêm, coletam as almas, e as almas seriam a moeda de energia para a manutenção do espaço de existência deles. Né? Então, seriam seres que viriam coletar sementes estelares, almas. Seriam Então, almas. Alguém está falando que é Prestígio o nome do filme. eu não lembro, eu não lembro. Não Acho que não é sei. Prestígio, não, que eu vi. Presságio, perfeito. Presságio. Acho que o Presságio. Cristão dos Últimos Dias ia escrever, saiu outra coisa. Presságio, é isso mesmo, Cristãos, é isso mesmo. Esse é o É filme. isso aí. Esse é um dos filmes que trata disso, aquela série Os 100, né, que era também no final da série, eu assisti a série inteira na época, que é uma série que tinha na Netflix, e no final da série as pessoas que eram aprovadas viravam dimensionais, que comandariam o show a partir dessas dimensões. E a gente sabe, né, por exemplo, até a título de informação, lá no Apocalipse, entre as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, uma das cartas, que, se eu não me engano, era a carta de Jesus por meio de João à igreja de... aonde estava o trono de Satanás? Qual era a igreja? Peraí, com P. Vou abrir aqui logo para não errar. Pérgamo, a igreja de Pérgamo. O trono de Satanás na igreja de Pérgamo, isso mesmo. Conheço o lugar que te vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceu fiel ao meu nome e não renunciaste à fé. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás habita. Quando você vai estudar dentro da geografia romana, onde Antipas tradicionalmente foi sacrificado, foi martirizado, rapaz, tu sabe onde cai? Aonde está o cerne, tu acredita nisso? Que o lugar de Antipas ter sido martirizado é exatamente onde está a Suíça, onde está colocado o cerne. E aqui Jesus diz que era onde estava o trono de Satanás e onde Satanás habitava. Então, assim, é uma coisa muito forte a se pensar e a se levar em conta, porque são lugares bem altos, e a gente sabe que a manifestação dos anjos que vieram lá em Enoque foi num monte, e sempre os lugares altos são escolhidos por essas entidades para as suas trocas, né, como portais para irem e voltarem dessas dimensões. Agora, Efraim, aquela porta-voz do Trump com o Trump usou um termo, se não me falha a memória, é Antifa. Antifa é aquele grupo né, que foi criado na época do Biden, que fazia todas aquelas narrativas e lacrava com todo mundo, cancelava todo mundo que não concordasse com aqueles termos de minoria, e hoje virou um grupo considerado terrorista, e inclusive agora tem 2 estados sob praticamente bandeira de guerra dentro dos Estados Unidos. Aquela reunião dos generais que o Trump fez não foi uma reunião simbólica, não. Ele disse que eles estavam entrando numa guerra não internacional, porque a guerra é dentro dos Estados Unidos. Literalmente, o Tucker Carlson, que hoje não está sendo uma figura muito admirada nem por mim, nem por ninguém, porque está falando muita besteira, mas ele fala muita coisa interessante. E o Tucker Carlson afirmou essa semana, eu não publiquei para não dar muita
asa para ele, porque eu tenho ficado meio assim com as coisas que ele anda dizendo, mas tudo bem. Mas ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse: os Estados Unidos já estão numa guerra civil. Isso é um repórter americano de audiência mundial dizendo que os Estados Unidos já está numa guerra civil. E a Antifa é o alvo, vamos dizer, visível, mas tem muita coisa acontecendo já dentro dos Estados Unidos. Eu fiquei tão impressionado com essa informação que hoje, mais cedo, eu decidi ver com a minha esposa um filme de 1997 que eu aluguei pelo Apple TV, chamado Teoria da Conspiração, com Mel Gibson e Julia Roberts. E foi assim, é impressionante ver um filme que em 97 tinha informações que hoje para a gente são passadas. Na época era tudo teoria da conspiração. Você assiste o filme, você fica assustado com as teorias que ele levanta e como essas coisas aconteceram de lá para cá, e na época era só uma teoria. Não, e só para pontuar, né, gente? O ancião já tinha falado da Guerra Civil Americana. Você lembra disso? Foi. Nós aqui no canal já tínhamos antevisto isso por conta do cenário que se montou, né? E aí eu lembro que aí Efraim falou, não, mas não vai acontecer. Eu falei, Efraim, já está acontecendo, já está acontecendo essa movimentação. Agora, Efraim, partindo do princípio que o americano está enfrentando o inimigo oculto, como fica a Europa nisso e como é que fica a Ucrânia e Rússia? Porque essa fala do Putin, dizendo que não tem drone para chegar em Portugal, ele já disse que vai varrer o restante todo. Essa parada vai escalar? Vamos lá. Antes de responder, a Luísa RBC fez uma ótima observação que o significado de antifa é antifascista e fascista é qualquer um que não fosse da agenda woke. Perfeito, Luísa. Essa é a definição top aí. É exatamente isso que significa, segundo os antifas, o que era antifa. E hoje, né, você vê que no Brasil também tinha esse negócio de quem não era a favor daquela narrativa era fascista. E era aí que vem o termo antifa, e o Trump representava tudo ao contrário que a antifa defendia, e agora ele está partindo para cima deles. Agora, vamos lá. A pergunta é, como é que está a situação da Europa? Gente, a Europa está começando a ficar um pouco dividida por causa da guerra da Ucrânia. O leste europeu, como a República Tcheca já disse, o atual governante novo já disse que não vai mandar mais dinheiro para a Ucrânia porque eles estão com problemas internos, e ficar mandando dinheiro para uma guerra que não tem retorno. E a Ucrânia, acabei de ler uma notícia aqui que a Ucrânia está com seus reservas de combustível abaixo de 50% de petróleo, tá? E a República Tcheca, também a Polônia. Eu falei de outros dois estados ali bálticos que estão começando a recuar dessa guerra porque só está trazendo completa perda financeira e de propósito desses países. Eles não estão vendo por que ficar. Então, a Europa está começando a ter um problema sério, porque a França está em crise de governança, o Macron está ficando completamente mobilizado e já está sendo o antigo principal apoiador do Macron, que não está com ele agora, veio publicamente e pediu para ele renunciar. Então já está começando a ter gente ao lado do Macron pedindo a renúncia dele. E a França é um dos principais países da Europa. Então, assim, eu não posso falar a questão de guerra, mas a questão de crise política já está acontecendo aqui.